A Rússia enfrenta dificuldades e precisa de seus aliados. Nas últimas semanas e meses, surgiram dúvidas sobre a lealdade de um dos mais tradicionais. Há rumores de traição vindos de Moscou. A Rússia ainda pode confiar na Sérvia, ou Belgrado já se voltou para o Ocidente? O tempo está acabando. A Sérvia precisa decidir. Só é possível sentar em duas cadeiras até elas começarem a se afastar em direções opostas. Bem-vindo ao Além das Fronteiras, onde mostramos conexões ocultas, jogos de poder e conflitos que moldam o mundo. Neste vídeo, vamos analisar a dramática dança geopolítica da Sérvia entre dois mundos. Vamos examinar se as acusações de traição contra Belgrado são justificadas. Vamos mostrar como a Sérvia está se aproximando da União Europeia enquanto tenta apaziguar a Rússia. Falaremos sobre entregas secretas de armas, a viagem inesperada de Vučić à Ucrânia e protestos contra a americana Rio Tinto. Por fim, surge uma questão importante. A União Europeia não corre o risco de aceitar um cavalo de Troia russo em suas fileiras? Sérvia se aproxima da União Europeia, apesar das diferenças, mantendo laços históricos e culturais com a Rússia. Os países compartilham fé ortodoxa, origem eslava e amizade antiga. Vladimir Putin é muito popular na Sérvia. Pesquisa da agência Blitz de maio de 2024 mostra que mais de 50% da população confia nele. Já a confiança na OTAN e outras instituições ocidentais está abaixo de 20%. E por quê? Muitos sérvios até hoje não esqueceram o bombardeio de Belgrado em 1999, realizado pela OTAN sem mandato da Organização das Nações Unidas para parar a guerra em Kosovo. Mesmo assim, a Sérvia se aproxima da União Europeia porque a geopolítica é baseada em números, não em sentimentos. A União Europeia é o maior parceiro comercial da Sérvia, o principal investidor e também o principal fornecedor de ajuda ao desenvolvimento. A Sérvia depende da União Europeia para acessar fundos, mercados e empregos para seus cidadãos. As negociações de adesão com a União Europeia já duram anos, mas nos últimos meses a situação começou a mudar. A alta representante para a política externa, Kaja Kallasová, enviou uma mensagem clara. A Sérvia deve escolher União Europeia ou regimes autoritários, afirmou ela. É uma forte pressão destinada a forçar Belgrado a realizar reformas e a adotar uma posição clara em relação à Rússia. Vučić foi evasivo. Como sempre, prometeu que as reformas continuariam, mas não se comprometeu com nada concreto que pudesse irritar Moscou. A Sérvia reafirmou sua estratégia de equilibrar grandes potências para obter vantagens de ambos os lados. Mas esse tipo de jogo não pode ser jogado para sempre. E Bruxelas está começando a perder a paciência. Mesmo assim, Vučić às vezes age contra o que Bruxelas espera. Em maio de 2025, foi um dos poucos líderes europeus, junto com o premier eslovaco Robert Fico, a participar do desfile militar em Moscou no dia da vitória, ao lado de Vladimir Putin. Essa atitude gerou críticas de políticos europeus, que alertaram que isso pode prejudicar a credibilidade da Sérvia como candidata. Sérvia e Rússia, da fraternidade à desconfiança. A relação entre a Sérvia e a Rússia tem raízes profundas. Durante as guerras nos Balcãs nos anos 90, a Rússia foi um dos poucos grandes países que apoiou os sérvios diplomaticamente e moralmente. Muitos em Belgrado ainda consideram isso uma prova de verdadeira amizade. As relações entre a Sérvia e a Rússia também têm uma forte dimensão energética. A Sérvia ela é praticamente totalmente dependente do gás russo. A Gazprom fornece até 89% do total. Em maio e junho de 2025, houve negociações para a prorrogação dos contratos, enquanto a Sérvia afirma buscar o melhor preço da Europa. A dependência energética é um dos motivos pelos quais Belgrado não pode se dar ao luxo de se desligar completamente de Moscou. Mas até mesmo os laços mais fortes podem começar a rachar, e hoje as fissuras aparecem com cada vez mais frequência. Primeiro, a Sérvia se aproxima da União Europeia, mas um impacto maior veio de uma área protegida por Moscou, quase de forma paranoica. Armas.
No início de junho, o Serviço Secreto Russo, Serviço de Inteligência Exterior, acusou a Sérvia de fornecer munição de artilharia à Ucrânia, usando intermediários como Tchequia, Bulgária e Polônia. Oficialmente, Moscou fala em traição. Como a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, chamou isso, um amigo que te apunhala pelas costas. Nem os serviços secretos russos pouparam críticas. Após a declaração do Serviço de Inteligência Exterior, é improvável que tais entregas sejam justificadas por razões humanitárias. Elas têm um objetivo claro: matar e mutilar militares russos e civis na Rússia. De quantas armas estamos falando? Os russos mencionam centenas de milhares de projéteis de artilharia e 1 milhão de munições para armas de fogo. O Serviço Secreto Russo, Serviço de Inteligência Exterior, comentou o seguinte: o desejo dos trabalhadores da indústria de defesa sérvia e de seus patronos de lucrar com o sangue dos povos eslavos irmãos os fez esquecer quem são seus verdadeiros amigos e inimigos. Vučić rejeita as críticas e diz que os ataques à Sérvia de leste e oeste são frequentes por sua política autônoma e independente. Mas isso não é tudo. Em junho, Vučić fez história ao visitar a Ucrânia pela primeira vez desde o início da guerra. Ele se reuniu com Zelensky em Odessa e apoiou a integridade territorial da Ucrânia. Ele se recusou a assinar a declaração sobre sanções à Rússia. Vučić respondeu com cautela às acusações de Moscou, afirmando que algumas delas não são verdadeiras. E, ao mesmo tempo, anunciou a criação de um grupo de trabalho conjunto sérvio-russo para verificar se as armas sérvias realmente chegaram à Ucrânia através de terceiros países. O Ocidente reagiu de forma diferente. Bruxelas e Washington permanecem oficialmente em silêncio, mas fontes de bastidores confirmam que a União Europeia está ciente das entregas e as acolhe silenciosamente. A Sérvia mantém as portas abertas e joga seu próprio jogo, mas corre risco crescente de Moscou não compreendê-la. Ainda não terminamos. Se gostou do vídeo, elogie para ajudar a alcançar mais pessoas. Se quiser apoiar meu trabalho, contribua como forma de agradecimento. Obrigado, vamos seguir. Protestos, lítio e insatisfação interna ameaçam o regime de Vučić, não apenas fatores externos. As mais explosivas estão em casa e frequentemente explodem nas ruas de Belgrado. Um dos temas mais polêmicos recentes é o projeto de mineração de lítio da empresa anglo-americana Rio Tinto. Na região de Jadar, deverá surgir uma das maiores minas de lítio da Europa. O lítio é essencial para baterias, carros elétricos e a transição verde. Para o Ocidente é estratégico, para muitos sérvios, ameaça ecológica. O contrato com a Rio Tinto em debate após suspensão é prioridade para a União Europeia, mas enfrenta oposição crescente. Agricultores, ativistas e cidadãos temem água contaminada, destruição ambiental e acordos corruptos que beneficiam poucos. Um dos agricultores, Zlatko Kokanovic, alertou que se tentarem cavar, o governo cairá em uma semana. Essas palavras foram ditas em junho, quando a tensão em Jadar aumentou novamente. E tem mais. Outra tragédia atingiu a Sérvia. O telhado desabou na estação ferroviária de Novi Sad. Várias pessoas morreram, e esse incidente iniciou protestos contra o governo, que ocorrem desde novembro de 2024. Hoje, os protestos vão além do lítio ou do acidente. Corrupção, clientelismo, concentração de poder e 12 anos de Vučić no comando do país. Estudantes, agricultores e aposentados protestam por mudança, justiça e eleições antecipadas. Vučić é a estratégia de jogar em todos os lados, tudo o que mencionamos até agora. A aproximação com a União Europeia, a tensão com a Rússia, protestos internos e a polêmica extração de lítio formam o contexto em que Aleksandar Vučić define sua política. E essa é a ambiguidade estratégica. É uma estratégia pensada para equilibrar entre grandes potências. A Sérvia evita se alinhar totalmente a Oriente ou Ocidente. Ela quer tirar proveito dos dois mundos. Da União Europeia, obtém investimentos e promessas de adesão. Da Rússia, recebe energia,
apoio sobre Kosovo e fortes emoções políticas internas. Essa abordagem não é nova. No passado, por exemplo, o Egito agiu de forma semelhante durante a Guerra Fria, assim como a Turquia sob Erdogan. Essa abordagem tem limites? Sim. A política de portas abertas funciona até os jogadores fortes notarem que você não está com eles. Mas o que Vučić busca com isso? Poder, estabilidade e tempo. Tempo que lhe permite manobrar. Tempo que adia a decisão. É o tempo para criar em casa um sistema que garanta sua sobrevivência, independente dos rumos do mundo. Conclusão. A Sérvia é uma encruzilhada geopolítica e atualmente sofre forte pressão interna e externa. Bruxelas o pressiona a se alinhar claramente aos Estados democráticos do Ocidente. Do outro lado, Moscou observa, pois não quer perder um dos últimos parceiros abertos na Europa. Em casa, cresce a insatisfação com o poder concentrado e os rumos do país. Mas Vučić ainda equilibra. Ele transita entre grandes potências, exigências da União Europeia, emoções das ruas, economia e ideologia. A dúvida é até quando ele mantém isso. Se a Sérvia se aproximar do Ocidente, Bruxelas deve considerar que pode ganhar não só um aliado, mas também um possível cavalo de Troia russo. Protestos, lítio e insatisfação interna. Nem todas as ameaças ao regime de Vučić vêm de fora. As mais explosivas ficam em casa e frequentemente explodem nas ruas de Belgrado. Um dos temas mais polêmicos recentes é o projeto de mineração de lítio da empresa anglo-americana Rio Tinto. Na região de Jadar deverá surgir uma das maiores minas de lítio da Europa. O lítio é essencial para baterias, veículos elétricos e a transição verde. Para o Ocidente, é um projeto estratégico. Para muitos sérvios, uma ameaça ecológica. O contrato com a Rio Tinto, que está novamente em discussão após uma suspensão temporária, foi considerado prioritário pela União Europeia, mas a oposição a ela está crescendo. Agricultores, ativistas e pessoas temem água contaminada, meio ambiente destruído e acordos corruptos que beneficiam poucos. Zlatko Kokanović afirmou que, se tentarem cavar, o governo cai em uma semana. Essas palavras foram ditas em junho, quando a tensão na região de Jadar voltou a aumentar. E tem mais. Outra tragédia atingiu a Sérvia. O telhado desabou na estação ferroviária de Novi Sad. Várias pessoas morreram, e esse incidente desencadeou uma série de protestos contra o governo. Se você gostou do vídeo, ficarei grato por um like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Apoie meu trabalho com um agradecimento. Para alcançar mais pessoas, clique em recomendar. Muito obrigado!